Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada para vocês que estão entrando agora. Vamos aqui esperar um pouquinho até todo mundo ver e ir chegando. A Cris já entrou também. Já vou colocar aqui conversando. Tá entrando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Cris? Tudo bom, Milena? E você? Tudo certo. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. E entrando, chegando. Menina, me fala desse frio que chegou hoje aqui em São Paulo. Me conta Pois é, disso. frio e chuva. Hum, Nem fala. Tava totalmente inesperando essa chuva, inclusive. Oi, Pelo amor de Angélica. Deus. A Angélica tá dando um oi para nós. Uhum. A Angélica tava já esperando super a postos a gente entrar. Pois Aliás, é, obrigada, que ela tá sempre a postos esperando a gente, sempre a postos aí nas lives, né? Super participando. Muito legal. não é? É, muito, muito. E essa semana eu já vou até aproveitar fazer um jabazinho que eu vou fazer uma live com ela também. Ah, é. Toda quinta tem, né? É, toda quinta tem. Vamos nos prestigiar. Vamos, com certeza. Com certeza. Sempre um prazer, Angélica, com certeza. Mas olha, hoje super Lu, super cheirosa. A gente estava brincando hoje, um pouquinho antes da live, que a gente passou perfume para fazer a live, né? Pois Porque é, a afinal, gente se marketing de tomou. experiência é isso. Vamos falar de sensorial, a gente tem que, né, experimentar para poder falar. Com certeza, a gente tem que estar super inclusive cheirosa. É, gente, a gente se prepara para, em todos os sentidos, para estar falando com vocês. Com certeza. Aí, ó. O Lux Staging tá falando que tá muito frio na Granja. É verdade, a Granja é mais frio que aqui. Nossa. A gente também, Angélica, a gente tá super cheirosa. É que vocês não estão sentindo. Pois é. Mas a gente tá, eu passei super, tomei banho, passei perfume, tô aqui toda nos trinques pra live. É. Mas a gente vai, né, Oi. Cris? Vai nessa. O Johnny acho que tá falando aí pra você, Cris. É, meu irmão. Meus dois Ah, irmãos essa. estão aí. Fernando, o João, a Sofia, minha mãe. Oi, mãe! Adoro. A minha mãe já desistiu das minhas lives. Ano passado eu fiz tantas com uma amiga que ela desistiu. Ela entrou em duas, causou horrores, falou um monte. Ah, fez um monte, aí parou, desistiu. Nunca mais participou de nenhum. Ela A desistiu de minha todas. Ela falou, acompanha, eu não vou mais. a minha acompanha ainda por cima, depois assiste no YouTube, é o máximo, e manda para as amigas dela, as amiguinhas dela, como ela disse. Então é fantástico. Eu tenho umas fãs número um com a minha mãe. É, as amigas da minha mãe, elas veem os vídeos que eu gravo e coloco no Instagram. É a coisa mais engraçada. Aí esse final de semana foi aniversário de uma tia. Aí encontrei com uma das amigas, aí ela começou a contar também essas histórias de o caçula super legal, o Johnny tá É, meu comentando irmão aqui. caçula, é. Aí eu tenho mania de chutar meu tripé também, tá? Faço isso toda hora. É, o meu também aqui, a gente ri, movimenta sem querer o tripé mexe, né? Italiano, gestos largos é isso. Ah, pois é. Você também? Então.
Eu sou Também, italiana super. com isso de espanhol, então o negócio aqui é complicado. Ai, gente, olha, vou contar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, vamos esperar mais um pouquinho, gente. Mais uns 2 minutinhos a gente já começa. Ah, isso aí que olha, é um negócio, viu? Que aí ela fica passando os meus vídeos para as amigas, e aí as amigas dela falam assim, ah, eu vi seu vídeo que sua mãe me passou. Aí eu perguntei pra amiga dela, eu falei, ah, mas qual dos vídeos? Sabe, porque eu gravei muitos, então eu não sei qual dos vídeos você tá falando. Você tá Ela, falando, né? não, ela falou, não, o que você fala é que a gente precisa arrumar a casa para vender. Eu falei, precisa. É, a minha mãe falou, o que que você faz mesmo? Eu não sei, às vezes eu não consigo pronunciar o homestaging. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aí eu arranjei Uhum. uma forma legal dela falar. E elas entendem, isso que é fantástico. Ela falou assim, olha, quando você vier, minha mãe mora em Mogi das Cruzes, e ela quando você vier aqui, né, arruma alguma coisa, minha própria mãe fica falando, quando você vai mexer na minha sala, né, com a profissão de designer e com a profissão de homestaging, não tem mais desculpa, né, eu falei, puxa, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né, eu falei, a minha também tem coisas para serem mexidas, né. Nossa, eu nem posso falar isso pra minha mãe, porque eu que fiz o apartamento dela inteiro, né? Se ela me pedir pra mexer em alguma coisa, acho que eu mato ela ou ela morre, né? Porque ela já não quer mais saber de obra. Ano passado foi obra mesmo. Acho que ela foge das obras, ela não quer mais saber, não. Eu que fiz a casa dela inteira, ela tá fugindo de obra. Mas, né? Fazer o quê? É, é, é a vida, né? Ninguém mandou. Ela tem uma filha designer, agora stager, coitada. Sofre. Sofre bastante. É. Bom, Lu, ó, eu tô vendo aqui, Lu na minha frente, a louca. Cris, vamos lá, Cris. Vamos começar então. Vamos Eu vou me embora? apresentar, eu vou me apresentar. Aí você se apresenta e a gente começa o nosso super assunto de marketing de experiência, que hoje tem, se deixar de ter assunto por uns 2 anos, né? Ou mais. Pela nossa pauta, tem mesmo. Ou dá uns 2 anos de assunto. Vamos lá então. Eu sou Milena Lancelotti, da B1 Consultoria. Eu vou tentar. Ah, desculpa, gente. No meio da minha apresentação, também vou interromper um pouquinho. Saudade, Line. Beijo. É, sou a Milena Lancelotti, da B1 Consultoria, especialista em design de interiores, home staging, organização residencial. E a gente aqui trabalha para melhorar os imóveis para venda. Bem sucinto. Por favor, Bom, Cris. de uma forma bem sucinta também, eu de formação venho da área de comunicação, publicidade, atuando praticamente 15 anos no mercado. Depois eu passei 10 anos lecionando marketing dentro do curso de comunicação e publicidade na Uninove. E foi aí que, depois de realizada nessa carreira, eu me vi caindo em design de interiores. Na verdade, design, acho que para mulheres, e óbvio, para alguns homens, é uma coisa muito natural. Mas, desde sempre, a gente tem um olhar mais crítico com relação a isso, né? Então, eu fiz o curso de design de interiores, homestaging, e a minha consultoria Cris Horta, homestaging design, também está voltada, tanto para projetos de interiores, e hoje em dia existe esse mercado e a gente está atuando com foco, né, no homestaging. É isso aí. E aí, minha Então, querida? Então, agora vamos entrar no nosso assunto principal do marketing de experiência. Me conta aí um pouquinho dessa coisa aí do marketing de experiência. Me dá um. Vamos começar vamos explicando um lá, pouquinho o que que é ele. tudo bem. Ao longo desse último mês, eu fiz algumas lives com algumas colegas designers e stagers que estão aqui até presente. Boa noite, meninas, companheiros, família e todo mundo novamente. Tem muito mais gente aí, né? De uma forma resumida, até porque as pessoas que puderam acompanhar
as nossas lives, né, a gente explicou bastante o que é o marketing de experiência. Mas eu vou voltar um pouquinho só para dar um conceito mais fechado, mais curto e grosso para a gente desenvolver todo o nosso bate-papo. Então, assim, o que a gente tem para falar, né? O marketing de experiência deriva do marketing essencial, né? A gente está falando dos fundamentos básicos, aí compostos pelos 4 P's: produto, preço, né? Praça e promoção. Então, produto, a gente, né, tem um serviço ou um produto físico a ser entregado. Numa praça, é o mercado que você vai comercializar, então a gente vai estar batendo um papo hoje sobre home staging, a gente está falando de um mercado imobiliário, né? Você tem o preço do imóvel, o preço do trabalho que vai ser cobrado pelo stager, e assim, por último, você tem a comunicação. Hoje em dia, né, passou-se, né, a época da que a gente falava de folhetos, cartõezinhos, folders, e, nossa, né, tem algumas palavras que o pessoal fala: o que você está falando? Você tem aí todo o marketing digital que dá apoio para campanhas de comunicação que vão, na verdade, levar o seu produto, a sua marca, o seu serviço adiante. Agora, o marketing de experiência, na verdade, trabalha com tudo isso, mas vem complementar o marketing como um todo com estratégias voltadas, focadas, né, em ativar as emoções dos consumidores. Essa é a essência, e eu diria que, entre aspas, seria a minha definição melhor do que é o marketing de experiência. Né? A sua atuação, as várias estratégias, os planos de ação que acabam envolvendo os consumidores, perdão. Né? E esses consumidores tocam, ouvem, sentem, experimentam. E essas ações e planos de ações podem sim surpreender os consumidores de hoje em dia, com produtos, serviços, enfim. Né? É óbvio que a gente está falando de um mercado super desenvolvido, né? Todo tecnológico, né? Global, com redes sociais, em um minuto, né? 1 segundo você está sabendo de tudo, e tudo que se faz, tudo que se copia. Né? Então, a partir daí, o que a gente pode estar falando enquanto o conceito, né? Como não deixar morrer esse conceito e levar adiante, né, os 4 P's, né? Muita criatividade. Né? É possível surpreender, sim, os nossos consumidores com muita criatividade. E para isso, né, a gente tem os 5 principais tipos de marketing de experiência, ou diria os fundamentos básicos do mesmo. O sensorial. O sensorial é o que a gente estava brincando, né, das ações que envolvem os 5 sentidos. A gente brincou que tomou assim, um banho de perfume antes. Vocês estão sentindo o nosso perfume agora? Né? Qual é o propósito disso? Né? Deixar mais íntimo, vamos colocar assim, o contato que a gente tem com o consumidor, através dos 5 sentidos. Né? E se ele pode interagir, né? Assim, eu não posso falar que o brasileiro só tem isso, mas o brasileiro é muito do tato, do olfato, né? Assim, ele até olha na internet, tem uma melhor promoção, mas ele vai lá na lojinha e fala assim: não, deixa eu ver, deixa eu medir. Você tem todas as características prontas ali para efetuar a compra. Mas muitas vezes isso não basta, né? Outro aspecto, e segundo aspecto, é o emocional, que a gente está falando, que é a ideia de investir em experiências por meio da empatia. Né? Ativar todos os pontos de contato possível que você possa ter durante a prestação do serviço ou mesmo no desenvolvimento do produto. Né? Isso vai despertar no consumidor vários sentimentos positivos. Né? Exatamente, o Lux Staging está colocando, vai criar uma memória olfativa e afetiva, claro. Né? Outro aspecto, cognitivo, né? O terceiro aspecto do marketing. Explorar novas ideias. O que é explorar novas ideias? É sair fora da caixa, é quebrar paradigmas. Tem a ver com essa criatividade que a gente fez alusão anteriormente, de que é necessário a gente sair fora da caixa para
ativar esses consumidores. Nem sempre é fácil, né? Nossa amiga Lu Vilela, que na sua live, né, na última live que ela teve com você, ela falou do palco, né? O palco muda, né? Não, como é que é? As peças mudam, mas o palco é o mesmo. E eventualmente, o aspecto do marketing é isso. A cada vez que você lança um produto, um serviço, e você põe ele em contato com o consumidor, né, você precisa explorar essas novas ideias para que ele perceba que não é mais um, mas é o produto, é o serviço, né? O comportamental é o quarto item do marketing de experiência. Ele está falando da adoção de uma nova postura, né? Que postura? De novo, levar o consumidor a vivenciar interações que até então desconhecidas. Nossa, tem alguma coisa que o consumidor não fez? Criatividade. Sim, tem para produtos e serviços algumas coisas que a gente pode estar interagindo. E por último, a identificação. Com relação à melhor proposta, né, o cliente vai se identificar, né, vai se sentir representado por aquilo que foi ofertado. Fala, alguém me entendeu. Né? Realmente é criar identidade com o consumidor. A gente não está falando nesse momento de fidelização, porque quando você fala de marketing, marketing de experiência, logo todo mundo já fala em, então aí você tem o marketing direto e já vem a fidelização. A fidelização vem por último, né? A fidelização diz respeito as pessoas experimentarem, a nós experimentarmos, né, os produtos para depois falar, todos esses aspectos que eu comentei, os 5 aspectos, e você cria uma identidade a ponto de falar, eu só quero isso para mim, eu só aceito esse padrão daqui para frente. E aí, Milena, eu te convido a pensar, né, num bom exemplo. A gente estava falando, enquanto a determinação da nossa pauta, da Disney. Sim, a Disney é um lugar que não é considerado, vamos dizer assim, a Disney não é considerado um mercado de luxo, porque a Disney aplica o atendimento Disney para todo mundo. Mas esse atendimento Disney, foi até o que eu comentei com você, ninguém chega na Disney, pé da vida, querendo dar uma voadora no Pateta ou um mata-leão no Mickey. Eu nunca vi. Sim. Mas todo mundo chega feliz. E eu, na minha opinião, todo mundo devia ir fazer o curso da Universidade Disney, tanto cliente quanto pessoas que atendem clientes, para aprenderem a, sabe, até se relacionar com as pessoas e se relacionarem no nível cliente-consumidor, cliente-fornecedor. Por quê? Porque é uma relação que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, muito desgastada. Todo mundo hoje não tem essa visão de... Todo mundo gosta da voadora, né? Porque da voadora, Meu irmão, então, eu tô vendo ali. Mas é verdade, ninguém chega na Disney querendo matar um personagem da Disney, porque a Disney proporciona essa experiência, do começo ao fim. E foi o que você comentou, até na fila do brinquedo, que demora horas, que você fica horas ali em pé, até no sol, na chuva, sei lá, você tem uma experiência. Então, é isso. A Disney proporciona uma experiência. Então, essa experiência, a pessoa que está lá, que ela é do mercado de luxo, não do mercado de luxo, que é um ser humano mortal como eu, ou não mortal como, sei lá, qualquer famoso, tá na Disney, e é isso. Ela não vai ver o lixo no chão, ela vai ser bem tratada, as princesas vão tratar a criança do jeito que tem que ser tratado, vai fazer todo aquele auê com a criança. Por quê? Porque a Disney tem um padrão de atendimento. E esse padrão de atendimento é onde começa o nosso marketing de encantamento, vamos dizer. Exatamente. Né? Eu acho que seria um dos melhores exemplos, né? A gente estava comentando isso. Né? Assim, desde eu cheguei a comentar... O cliente, né? É aí que a gente abraça e fideliza, porque é a partir do atendimento bom que vem todo o resto. Que vem tudo, que vem todo o sensorial, que não adianta nada você ter um cheirinho de café maravilhoso e uma pessoa que não fala bom dia, que resmunga, que fala bom dia. Pois é, eu acho que na minha educação, né, bom dia é para todos.
Independe de quem, com quem você está falando, desde o faxineiro, sabe, ao porteiro, a qualquer pessoa, não importa, o executivo, o CEO, o tratamento, né, a comunicação, o prazer de falar com as pessoas tem que ser o mesmo, né? Acho que todos merecem o mesmo respeito, né? Fora isso, eu acho que assim, pessoas que trabalham com comunicação, com marketing, né, com decoração, com atendimento a cliente, enfim, pessoas que trabalham com pessoas, tem que gostar, né? Porque, assim, você tem que estar apto a receber o feedback positivo ou negativo, e você tem que ter um senso crítico de receber, rever, né? E se for o caso, mudar. Ou, se não, se você estava certo e a pessoa errada, corrigi-la, mas de uma forma adequada. Eu acho que quando você fala de qualquer jeito, você perde a razão daquilo que você tinha. E a Disney, né? Eu já fui. Graças a Deus eu tive uma oportunidade. Você logo, logo está indo. Então, não quero quebrar todos os segredos. Vamos lá. Mas, assim, desde o momento que você tem acesso, né, aos hotéis, aos parques, e muitas vezes você pode comprar um pacote completo. Né? E aí eu diria que a Disney tem hotéis para um alto padrão, sim. Né? E falando até das maiores Disney, a gente tem a concentração ali na Flórida, né? Em Orlando, dos maiores parques temáticos, né? Que ela agrega ali. Então, assim, começa a experiência. Né? Você quer ficar no hotel da Disney, ele é todo tematizado e constantemente alterado em função dos personagens Disney. É óbvio que tem alguns que são imexíveis, que são os primeiros personagens. Mickey, Minnie, Pato Donald, Pateta, que nem você falou, sem voadora ou com voadora, mas enfim, né? Os cartões... Oi? De preferência, sim, por favor. Vamos deixar Tem voador, ele não merece, né? Ele é muito amado. E aí, os cartões de acesso vêm com os personagens, né? Vêm personalizados com o seu nome. E se você não tem a sorte de ter no cartão o seu personagem favorito, quando você entra no parque, né, você compra lá aquele porta-cartões, até ótima dica para você não perder, coloca lá o seu cartão, e você tem aí a possibilidade de colecionar todos os pins, né, ou como é que se chama? Também bottoms, né, dos outros produtos, né, dos outros personagens, perdão. E por aí vai. O estacionamento não são só letras, são letras e personagens. Vai o carrinho, o trenzinho que vai te buscar ali no estacionamento, né, que todo mundo adora e toca música, o pessoal brinca. E a hora que você chega em qualquer um dos parques, sempre tem uma abertura sensacional que vai mexer com todos os seus sentidos, as memórias né, afetivas, os sonhos de infância, tudo isso vem à tona. E o que você comentou também é uma verdade. Né? Assim, no que tange os brinquedos são desenvolvidos de uma forma, e aí está a criatividade que a gente comentou anteriormente. Você tem uma parte da fila, principalmente quando é um brinquedo novo, que você fica ali meio parado, o pessoal fica brincando, os americanos têm muita brincadeira com o celular, com em cima da cabeça, você fica tentando adivinhar a mímica e tal. Você tem ali 20 minutos de uma espera realmente assim absurda, de chata, igual em qualquer lugar do mundo. Mas a partir do momento que você você vai se aproximando dos brinquedos, começa, né, a aumentar a magia, que vai desde a construção do próprio, que são assim, cinematográficas, os hologramas, os vídeos, os personagens, os aromas, as fragrâncias que são lançadas. Então, é uma atração à parte, fora o brinquedo em si. E assim, no grande finale, para a gente terminar a Disney, o exemplo da Disney diz respeito que todos os parques terminam de uma forma incrível. Né? É muito padrão deles, né? O Magic Kingdom lá com o castelo, o show de luzes, todos com fogos de artifício, né? O Epcot também, então você tem Hollywood com água e hologramas, mas todos terminam assim, uau, foi o meu dia. E é isso que a gente quer, assim, em todos os mercados, com marca de experiência, que a pessoa saia dali e fale assim, uau, isso ficou.
Isso foi registrado. Isso eu criei uma identidade. É esse padrão daqui para frente. Isso é um jogo perigoso. No que tange as próximas vezes que você experimentar, tem que se daí sempre para melhor. Sim. Quando a gente põe a régua muito para cima, é realmente perigoso, porque aí a gente acaba tendo um padrão muito elevado. Não é claro que não é ruim, mas a gente tem sempre que subir a régua, porque a partir do momento que você desce a régua, a coisa começa a complicar. Eu tenho um exemplo de um prestador de serviço aqui do meu bairro, que, assim, as pessoas pedem muita indicação em grupo de Facebook, né? E aí começa essa história de assim, eu quero esse serviço, mas eu não quero daquele determinado prestador, porque ele era bom, mas deixou de ser. Então, ele desceu a régua. Eu mesma tive uma experiência ruim com esse prestador de serviço. Então, você não pode nunca descer a régua a partir do momento que você colocou sua régua num nível super elevado. Então, assim, é muito legal você ter essa questão do marketing de experiência, você ter essa questão do atendimento, mas tem também tudo, né? Como tudo na vida, tem a contrapartida, né? Mas você concorda comigo que aí vem, então, um desafio? Claro. A gente está aqui, vamos dizer assim, seres humanos estamos aqui para todo dia aprendermos e sermos melhores. Pelo menos eu tenho isso como objetivo. E assim, a minha empresa, Crisota, né, leva meu nome porque eu sou assim conhecida, né, minha consultoria leva meu nome. Então, assim, meu nome, eu pessoa, e eu quero sempre o melhor para todos. Então, assim, é um desafio diário você se superar. E eu acho que as nossas consultorias têm que ser assim, né? A cada cliente aumentar o padrão. É óbvio que é um desafio. Eu concordo contigo, mas é algo assim pertinente, né? Não, com certeza. Só foi uma observação do que assim, eu vi uma empresa super tradicional do meu bairro que estava com a régua aqui em cima, que de repente, sei lá, trupicou, não sei o que aconteceu, levou um tombo, sabe? E aí a régua foi lá para baixo. É uma pena. Na verdade, eu sinto assim até dó, porque era super tradicional no ramo que ela atuava e infelizmente está perdendo uma série de clientes. E quando você começa a ver comentários públicos assim nesse padrão, você fala, poxa, que pena, né? Porque eles eram bons. Mas enfim, é só o que a gente leva, né, dessa questão do atendimento, que não pode deixar a peteca cair, né? Tem que tem que manter ela lá em cima sempre. Então, no nosso caso, tanto como designer, homestagers, que ambas, né, somos, e você organizer, né, a gente tem aí esse reforço da constância e da busca do melhor. E no caso de homestaging, né, reforçando, gente, para quem não conhece ainda, para quem está tá nos conhecendo hoje, conhecendo esse conceito, tudo, esse marketing de experiência, a gente está conectando o homestaging ao marketing de experiência, porque o homestaging, na sua tradução literal, é encenação de casa. Mas assim como músicas, assim como filmes, a gente não usa tradução literal. A gente tem que complementar e adequar ao contexto. Então, qual é a nossa, né, minha, da Milena e das stages, né? A gente está desenvolvendo uma forma de falar isso para o mercado imobiliário, para os proprietários, para os clientes, enfim, né? Nós produzimos ambientes de imóveis, né, para agilizar o processo de venda. No que consiste isso? Várias técnicas de marketing que vão desde o diagnóstico, a visita ao imóvel, né, verificando o que é necessário para o mesmo, para você poder, então, fazer uma indicação, um relatório apontando quais são as melhorias. Me ajuda aí, Milena, né? Porque eu... Manda ver. Não, e na verdade, ou complementa, né, amiga? Estamos aí. E aí, você tem todo um cuidado, né? Vamos só parar aí para fazer uma menção que foi muito bem trabalhada esse mês. Homestaging
não é designer de interiores, né? Você tem uma pessoa que está querendo vender a casa, ela está deixando aquela casa. Então, o home staging entra lá para despersonalizar a casa da Cris. Porque a Milena está interessada, ou a Milena mais X, mais Y, mais Z, existe um público, né? Então, existe essa principal diferença, né? Um projeto de home staging, ele é um projeto de produção, né? Que gera um custo aí para a pessoa de 1 a 5%. Já um design de interiores, que você vai personalizar, vai fazer ali uma marcenaria inteligente, de repente, vamos usar até um imóvel pequeno, para exemplificar, para as pessoas entenderem, um estúdio. Né? Se você colocar qualquer móvel comprado, você não anda dentro do estúdio. Né? Então, você tem que ter uma televisão giratória, uma cozinha, né, misturada ali com o ambiente, de uma forma agradável. Né? A decoração tem que ser adequada. Né? Então, a gente está falando, bom, a gente falou de estar fazendo todo esse checklist. Se for necessário, a gente intervém ou a gente faz uma indicação de um profissional que vai fazer uma pintura, que acaba sendo básico quando se sai alguém da casa. Né? E depois entra toda a parte de produção mesmo, móveis, né? Trabalhar com... a gente vai estar abordando isso mais à frente, por isso que eu não quero entrar tanto, Pode né? entrar, não, pode entrar. Pode manter então, não tem problema. E aí a gente, depois, né, dessa produção, vem toda a parte de fotografia, que é importantíssima. Hoje no mercado, o mercado imobiliário mudou muito, drasticamente. As pessoas antes procuravam, iam até a imobiliária mostrava fotos, as fotos eram meia boca, mas geralmente já iam direto até a casa. Hoje em dia, a gente não sai de casa, e se quiser, para praticamente nada. Né? Você tem aí o acesso às fotos dos principais, como se diz, os principais portais imobiliários. Meu Deus, outro dia rodou, né, no nosso grupo uma foto de uma pessoa dormindo numa cama. Gente, assim, uau, não pode acontecer. Né? E outra coisa, bem simples e básica. Você prefere vender um imóvel vazio, sem graça, sem nada, com mofo aparente e tal, e aí você coloca um imóvel produzido, com móveis, com um cantinho, né, com uma luz aconchegante, com almofadas, com tapete. O que você prefere? É óbvio, né? O que salta aos olhos é aquilo que está bem produzido. Um produto não tem uma embalagem, o produto não tem um aroma, o produto não tem as características, cruzando com tudo isso que a gente está falando hoje, né? O home staging também é assim. Né? Você ia falar alguma coisa, acho que... Não era nada muito importante. É que aquela foto da pessoa dormindo na cama eu já tinha visto no ano passado, quando eu estava fazendo o estágio de computagem. Aí o dono da imobiliária... Mas é hilário, né? Ele falou assim, gente, vocês acham que pode um negócio desse? Chorei de rir, eu falei, não. E eu já estava fazendo o curso, eu falei, ai, não, gente, sem condição. Mas é o tipo da coisa que é de chorar mesmo, porque no fim a gente acaba vendo essas, eu vou chamar de bizarrice, né, porque é mesmo. É uma coisa bizarra. Uhum. A gente vê, tipo, a foto da pessoa dormindo na cama, né, e aí... A gente olha e fala, mas será que a pessoa vem... Será que a gente vai comprar o imóvel e vai vir essa pessoa dormindo junto? Junto, foi a brincadeira que rolou no grupo, né? E na verdade, assim, vamos pensar agora sem brincadeira, gente, quem é que faz uma foto dessa, né? E coloca? Olha, quem colocou lá, ok, mas quem colocou já virou meme até entre nós stagers, né? Então, assim, aí começa um problema, né, de educação. Educação que vai desde a pessoa que vai vender, muitas vezes é ela que produz a foto e entrega para a imobiliária. Em outros momentos, a gente tem, e aqui a gente tem vários colegas aí, corretores, imobiliárias, né, que a pessoa está começando, ou a pessoa está despreparada, enfim, né, e faz uma foto de qualquer jeito. E não é isso que vende,
né? Você está vendendo um espaço, você está vendendo ali uma emoção, uma sensibilidade. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, não é? Tem uma preparação para isso, né? E sabendo disso, eu acho que vale a pena a gente falar. Eu mencionei de estúdio, né? Mas tem todos os tipos de imóveis que vão desde casa, apartamento, e você tem o padrão, né? E você tem o alto padrão, ou em algum momento você até vê a palavra luxo, né? Uma consideração, eu acho que você atua exatamente nesse mercado, tem uma expertise total para estar falando disso. Mas um comentário interessante é que o home staging é um mercado forte, apesar do mercado imobiliário, nesse momento, estar sofrendo com todo esse problema da crise financeira brasileira, mas também aumento de Selic, taxas, né? Você tem aí uma série de movimentações, e eu não diria que é porque é um ano eleitoral, é porque o Brasil realmente está num momento complicado, né? Mas o home staging foi um mercado que resistiu bravamente, né? Você também trabalha com Airbnb, né? Então, assim, trabalhando com imóveis para temporada, trabalhando com imóveis pequenos, com um padrão, alto padrão, né? Ele resistiu, né? Porque as pessoas, por razões diferenciadas, sempre têm que se desvencilhar de um imóvel, seja por um espólio, seja por necessidade, ou seja porque, pelo contrário, né, da crise financeira brasileira, está num bom momento e quer dar o seu upgrade, mas é isso que a gente está falando, né? Então, é um mercado de oportunidades. Então, produzir imóveis, né, independente do mesmo, é negócio e precisa ser tratado como tal. Então, assim, por isso essa sucessão de bate-papos que a gente se propôs a fazer, e eles vão se intensificar cada vez mais, e a gente vai movimentar esse mercado, né? Miva, conta pra gente um pouquinho a respeito do mercado de alto padrão. Vou contar aqui, ó, que a Denise até comentou, a Denise Rodrigues Stager até comentou que, inclusive, nos de alto padrão e luxo acontece fotos ruins. Acontece. Ah, Acontece, também. e não é com foto, não. Acontece também a situação do imóvel estar ruim. Porque, às vezes, esses imóveis, eles têm um tempo de venda maior, até pelo valor deles, né? O valor agregado neles, o valor deles é muito grande, então eles ficam no mínimo 8 meses no mercado. Então isso acaba levando com que eles degradem, né? Eles acaba degradando um pouco o imóvel por conta do tempo que eles ficam fechados. Então, e a gente conhece o proprietário brasileiro e sabe que ele tem aquela cabeça, né, de que eu não vou fazer o próximo que faça. Sim. Então, tem essa questão também disso em todos os mercados, tá? Não é só o mercado de luxo, não é só o mercado de alto padrão e não é só o mercado padrão. Todos eles têm essa questão. O pessoal aqui está comentando que, eu vou até ler aqui, porque são comentários que fazem sentido, né? Que mercado desaquecido faz aumentar a necessidade do staging. Faz aumentar muito a Sim. necessidade do staging, porque quanto mais desaquecido o mercado, mais tempo para levar para vender os imóveis e, pior ainda, menos dinheiro circulando, as pessoas querem investir menos ainda no imóvel. Então, aí é aquela coisa, né? A gente já sabe muito bem. Um outro comentário também que faz muito, que é a falta de preparo dos corretores imobiliários não se atentam para o staging. Hoje, eu tenho feito muito trabalho offline, participando de grupos de networking, que nem é muito o nosso ponto aqui de convergência do assunto, Sim, mas eu vou tocar nesse assunto que eu acho importante. E eu estou passando por um momento nesses grupos de networking de educação do público, que é explicar o que é o home staging e começar a fazer parcerias. Então, agora que as pessoas estão começando a entender o que é e que os corretores estão começando a entender que a gente está aqui para ajudá-los e não para atravessar a venda deles. É um somos trabalho de aliados. formiguinha, é um trabalho de formiguinha, uma coisa que Sim. demora, não é rápido, não é fácil e nem todo mundo está aberto à ideia. Como tudo que é Uhum. novo nessa vida, né? A gente tem que ver aí que tudo que é novo demora um tempo para as pessoas digerirem. Então, eu Sim. entendo que a gente está nessa questão da digestão aí
do staging, vamos dizer assim, que o pessoal está Sim. conhecendo a ideia, entendendo como é que funciona, aprendendo a digerir. Uhum. Bom, depois desse parênteses gigantesco, que foi quase um livro, vamos voltar para o nosso marketing aqui de experiência, que eu acho que ele é fundamental. E quando a gente está falando aqui desse mercado de alto padrão, que são imóveis mais caros, eles demandam, sim, um trabalho maior, que foi até uma coisa que eu comentei com você, Cris, que, assim, a gente pega um imóvel que ele é assinado por um arquiteto, a gente não tira as características daquele arquiteto do imóvel, que é impossível. Eu até usei um exemplo aí bem radical, tipo, você pega uma casa do Niemeyer, você não vai tirar uma característica do Niemeyer, nunca, Claro. jamais em tempo algum. Mas você tem que tirar as características do morador, do proprietário da casa. Então, é Sim. aquela coisa básica do staging que a gente sempre comenta, que é fotos, objetos extremamente pessoais. Pessoal do alto padrão, o que eles gostam? Quadros, né? Aqueles quadros deles mesmos, né? Então, isso daí tudo influencia muito, porque você vai ver, tem aquelas coisas que realmente a gente consegue despersonalizar e deixar a casa mais agradável e realmente fazer com que faça sentido aquela arquitetura com aquela decoração. E tem Uhum. momentos que não. Eu até tenho um caso de uma amiga que atendia um casalzinho de senhores, aí o senhor faleceu e a casa por fora é arquitetura toda oriental, toda japonesa, com aqueles telhados japoneses todos bonitinhos, curvadinhos, as arandelas japonesas, lago de carpas. E por dentro é uma arquitetura toda normal, é uma arquitetura normal, com travertino, tudo lindo. O Uhum. externo não combina com o interno, eles não se conversam. Como a gente faz staging numa casa dessa? Pensa Primeiro ela precisa passar por uma reforma, né? Não dá para uma adequar, né? reforma caríssima, porque ela vai ter que mexer em telhado, ou ela vai ter que adequar, tirar todos os travertinos, todos os mármores, todo o luxo que tem dentro da casa e fazer uma casa oriental, basicamente de bambu. Então, assim, por mais que ela consiga fazer um oriental luxuoso, por mais que a gente consiga fazer um interno oriental luxuoso, cheio de, né, coisas com requinte, é muito mais difícil você fazer uma reforma dessa numa casa de quase 400 metros quadrados, que é o tamanho da casa, e fazer um staging nisso, do que você colocar a venda da forma como tá, só modernizando uma cozinha e um banheiro. E mesmo assim, ainda tem que ser uma pessoa muito específica para comprar uma casa dessa. Muito Sim, específica. E tem que sim. gostar da cultura oriental como o antigo proprietário. Ah, Então, aqui. e o stager deve ser uma pessoa muito bem preparada para estar trabalhando com esse público potencial, porque ele não é um público qualquer, né? A gente está Não. falando de imóveis de 5 milhões para cima, para começar a conversa, vamos dizer assim, né? Essa Então não se casa trata está apenas na casa dos de um 15. pois Essa é, está na casa não dos se trata 15. de um mero mobiliário de casa à venda, né? Mas você acaba representando aí um estilo de vida alto padrão. Nesses casos, né, o homestage vai focar nesse aspecto que você está comentando, do estilo de vida, então do estilo de decoração. Você não vai tirar o Niemeyer, né? E muitas vezes, se não tem esse estilo Niemeyer, você vai ter que pesquisar que estilo qual é o estilo da casa e qual é o estilo de decoração compatível com o projeto da casa, né? Com aquele público-alvo e a região. Gente, o homestage pesquisa muito o mercado, né? Usa muito pesquisas qualitativas, quantitativas, enfim, para saber o que as pessoas querem para aquele. Até porque, né, complementando isso que você está falando do mercado, são pessoas que elas estão acostumadas, né? Eles têm outro nível, né? Eu não faço parte desse potencial comprador, né? Mas eles estão em constante convívio com essas imagens de alto luxo, não só a experiência em si, né? Eles frequentam os eventos refinados, em lounges, tem aí os seus
coquetéis sofisticados, né? Tem o melhor do mundo afora, né? Clientes exigentes que apreciam, vamos dizer assim, o melhor da vida, porque eles têm todo dia, ou em todas as suas viagens, ou em todos os lugares que vão, esse melhor. E é isso que eles trazem na memória. Então, o que a gente falou anteriormente da Disney, também se aplica a essa pessoa. Ele vai lá para Dubai e fica num hotel e tem aquela vista, né? Ele vai para um hotel que seja em Campos do Jordão, o mais caro que tem, está acostumado a esse padrão, né? O estilo de decoração. E é isso que ele espera receber no momento que ele está procurando, né? Sei lá, né? Não sei se a decoração integrada, uma vista e localização privilegiada, me corrija se eu estou errado, né? Mas uma vista panorâmica, um móvel afetivo, obras de arte. Tem pessoas que têm esse contexto, é isso mesmo? Eles gostam, assim, móveis assinados, obras de arte, mas tudo tem que conversar. As coisas têm que Sim, conversar entre si, elas não podem destoar. E tudo tem que ser muito. É a conversa mesmo entre o interno, o externo, a decoração, tudo tem que ser muito harmônico. Essa harmonia tem que existir. Então, se não tem essa harmonia, por mais que a gente faça muito, e eles têm que olhar o design, eles têm que olhar aquela peça, aquele móvel, e falar, eu conheço esse designer, eu sei quem uhum, é, eu sei quem fez, é meu amigo, porque eles têm muito disso, eles transitam no mesmo meio. Então, sim, eles têm que reconhecer a obra e o criador. Eles têm muito disso. E é muito natural para eles isso. Então, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, desse exemplo que eu dei dessa casa, que o exterior é um estilo e o interior é outro, a gente acaba entrando meio que num conflito, né? E aí, para a gente eliminar esse conflito, acaba sendo uma coisa até muito cara, muito custosa em relação a dinheiro, porque ou você vai mudar o exterior ou você vai mudar o interior para eles poderem conversar. Você não vai conseguir fazer os dois conversarem ali, ou você vai achar um comprador que realmente pensa como o antigo proprietário da casa. Você não vai ter outra opção. E aí é uma questão também estratégica do que a família pensa e do que o corretor que está trabalhando aquele imóvel pensa. Então aí a gente tem que também trabalhar em conjunto. Não adianta só o stager querer trabalhar e fazer o que ele está, né, projetando. Tem que ter um trabalho em conjunto ali com tanto com o proprietário quanto com o corretor. Eu sempre costumo fazer um trabalho em conjunto com o corretor, o principal corretor, né? Porque a gente sabe que não tem só um trabalhando, mas sempre tem um que está mais próximo do proprietário, então a gente sim, sempre costuma trabalhar com esse mais próximo do proprietário aí, para até ouvir, entender, saber como ele está ouvindo das visitas, né? Porque sempre tem esse feedback, né? Querendo ou não, sempre tem sim. um feedback das visitas do que traz, né? E Esse é mercado, importantíssimo ter esse feedback em mãos, né? esse mercado não costuma ter muita gente trabalhando no mesmo imóvel, o que é bom, né? No Uhum. máximo, aí, quando tem mais de um, no máximo é mais dois, estourando assim, quando tem. Mas geralmente são duas imobiliárias que trabalham, não mais que isso. A maioria trabalha com exclusividade, o que também já ajuda bastante, porque eles gostam, eles preferem essa questão da exclusividade, mas assim, é no máximo umas duas ou três pessoas que realmente têm essa questão de é, trabalhar, mesmo porque eles não. Esse pessoal do alto padrão, do luxo, não tem paciência de ficar atendendo o telefone para muita coisa, sabe? Então eles deixam tudo na mão, eles centralizam na mão de uma pessoa porque eles não têm nem tempo. Não tem A gente está disponibilidade. falando de, para quem não consegue imaginar o público, são altos executivos, né? São. Alto executivo, no mínimo CEO de empresa, não é aquela pessoa que Exatamente. está ali, né, esperando super, né,
esperando a ligação de alguém para comprar a casa ou esperando um corretor vir ligar para captar, entendeu? É, é bem, é bem assim, pessoal que tem dois, três telefones e não atende nenhum, responde o WhatsApp de todos, é uma loucura. Então, eles realmente preferem centralizar e quando eles têm que comprar um outro imóvel, eles contratam uma assessoria para achar o imóvel para eles. É sempre assim, é uma coisa bem personalizada mesmo. São sempre serviços muito personalizados, serviços de exclusividade mesmo. A gente acha assim que personalité é um negócio legal, assim, você não tem noção o que que é esse pessoal. Esse pessoal é. A Angélica está falando aqui, médico, advogado, artista, político. É daí para cima, Angélica. É bem daí bem para cima, assim, sabe? Pessoal bem mesmo, assim. Isso, e também É, entra e, em questão de e uma segurança coisa para eu acho que é bem preservar os importante. dados. Oi? É bem difícil mesmo. E por isso que a gente fala da. E aí agora a gente vai voltar até para essa questão do marketing de experiência, porque essa pessoa que vai entrar numa casa, que já foi selecionada para ele, por esse assessor aí que ele escolheu. Sim, Você acha que ele vai querer entrar, por exemplo, como eu já dei de exemplo várias vezes, no Palácio das Baratas? claro que não. Nunca. Claro que não. Não. E muito menos, né, falando em homestaging, para quem não sabe, existe a possibilidade para outros padrões de imóveis, algumas colegas ainda utilizam o padrão de imóveis cenográficos, né? São móveis feitos a partir de caixas, enfim, e simulam os espaços. Acho super interessante para quem está começando. Hoje em dia, nas minhas produções, eu já não uso mais, né? Não sou patrocinada, mas eu uso a Twin, que ela atende muito bem as minhas propostas, né? E eu acredito que para o alto padrão também é uma coisa que você não pode inserir na sua proposta de homestage de forma alguma, né? Se o cara está falando em obras de arte, no melhor, tudo do bom e do melhor, eu acho que impossibilita, né, de qualquer forma, aí, a proposta do cenográfico. É isso mesmo, né? Claro, claro. Não, nem pensa, não passa nem perto. Isso É, é assim, a gente usa caixa para transportar as coisas só. E isso é. quando não é caixa plástica. Porque o meu mundo de personal organizer não me permite muito caixa de papelão. É mais caixa plástica que dá mais segurança. Só. Eu Só. Caixa de imagino, papelão é eu assim, imagino. não. Não, que não. Então, a gente voltando, né, para o marketing de experiência para esse mercado, né? Então, vamos pensar junto, como surpreender esse público, né? Ter uma fina percepção daquilo que esse público deseja, né? Na verdade, a gente tem que estabelecer, criar links emocionais muito fortes que motivem essas pessoas, mesmo com esses imóveis pré-selecionados, a saírem do seu local, né? E visitar esse imóvel. E é esse, talvez, um dos grandes primeiros desafios que vocês encontram. E dentro da criatividade, né? Me corrija se eu estou certa, até porque as rotinas, é o que você falou, eu tenho 5 minutos, fala o que você quer. É o que a gente vê em filme, né? Você tem que escrever na primeira linha do seu e-mail o que você deseja para depois você desenrolar o assunto. Você tem que chamar atenção ali, né? Fazer um teaser, né? Na verdade. Então, assim, motivar essas pessoas que têm aí deixar suas rotinas atribuladas, vamos colocar assim, para visitar um imóvel, né, é o exercício da criatividade que a gente estava falando anteriormente. Né? Estudar, escolher um tipo de decoração que pode ser aplicado para esse público, né? Não falar de outra coisa que não marcenaria inteligente, né? Cantos, aproveitamento, né? No mínimo, uma smart house, que eu acho que é um padrão tecnológico assim, extremamente exigente. Espera aí que tem um comentário aqui a respeito disso. Existe essa técnica também para galões industriais? Maria Helena, eu não entendi. Não entendi Técnica para galpões exatamente. industriais, Cris. Não entendi essa pergunta.
Não, Cris, deve ser que se existe essa técnica também para galpões industriais. Ah, galpões, tá. Home Tá. staging para galpões industriais. A gente até, eu imagino, eu estava até pensando nisso aqui enquanto você estava falando, que a gente até pode, galpões mesmo, que a gente pode Galpões. até fazer assim um trabalho dentro de staging até para galpões, mas eu acho que fica uma coisa muito relativa, porque a gente não sabe qual a intenção da utilização do galpão, porque o galpão industrial ele pode ser usado para N coisas. Então a gente pode fazer um trabalho do galpão para receber, por exemplo, um self-storage, né? Aqueles ah, Pallets. locação, sabe? Aqueles boxes de Os locação, sabe? containers, enfim. Aham. Então. E aí a pessoa quer para montar uma indústria. Então a gente pode fazer pode fazer tipo, um coworking e a pessoa quer para self-storage. Então fica meio complicado da gente atingir o público-alvo certo com galpão industrial, porque ele tem muita utilização. É, Mas a gente conversando com depende. o corretor e o corretor der um direcionamento, é possível fazer um pedacinho, não um galpão inteiro, porque senão fica muito caro, né? Eu acho que é extremamente, assim, homestaging é extremamente viável para vários ambientes, né? Mas eu concordo contigo, assim, talvez não seja o ideal para o galpão como inteiro, né? Depende do negócio em si, óbvio, do corretor, da opinião imobiliária, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que sim, é possível parcial, também concordo contigo. Né? Uma ideiazinha, assim, de como é que pode ficar, mas eu acho que o galpão inteiro, dependendo do tamanho do galpão, não deve valer nem a pena. Bom, voltando aí, algumas ideias, e aí depois a gente vai discutir sobre as mesmas, né? Para finalizar a nossa live. O papo está muito bom, mas é tempo que fala, né? O É. último item que eu falei aí foi o Smart House, né? Que eu acho que, né, o abrir das cortinas, né, hoje em dia tem a famosa Alexa, né? Mas a gente está falando de um alto padrão, então assim, a casa toda automatizada de uma forma que funcione, eu acho que é o mínimo que esse padrão de público espera. Né? A harmonização é o que você deu o exemplo essencial aí sobre a casa japonesa, né? A harmonização do interior com o exterior. Né? Eu tive a experiência com um móvel de alto padrão, no qual a pessoa não conseguia ter esse link. Ela falou assim, a hora que eu entro, não era isso que eu estava esperando. Né? Por outro lado, você tem também a humanização dos ambientes. Né? Com detalhes, eu acredito que mais requintados do que o padrão. O que você falou, o estilo de vida e o estilo de decorações é que vão, assim, muito bem desenhados, planejados e desenvolvidos é que vão tá falando. Né? Eu acho que, assim, cabe muito essa experiência que eu tive, a pessoa, a gente está falando de um imóvel aí de aproximadamente 10 milhões. Ela entrou, ela ficou apaixonada pela vista, né? A casa tem piscina, tem área gourmet, tem tudo, mas assim, ela falou assim, há quanto tempo eu não vejo um pomar, né? Eu vou abrir a minha janela, ela nem olhou para a piscina maravilhosa, com borda infinita, ela falou assim, vem muito do aspecto afetivo, né? Você tem o CEO, você tem as coisas, mas você também tem um público aí seleto, mais velho, né? Não quero usar a expressão mais velho, né? Mas mais experientes e que estão buscando isso aí e que trazem uma alusão ao passado e que tem que ser respeitado. Né? Então, por exemplo, a Angélica trabalha muito isso, a harmonização e humanização dos ambientes. Né? E no caso aí, você tem que respeitar
e levar em consideração, e às vezes assim, você quer colocar tanta coisa na casa, apesar de toda a tecnologia em volta, que você não pode dispensar tão simplesmente esses aspectos que a gente já bem trabalha no homestaging tradicional e aí também no alto padrão do afetivo, né, do emocional. Né? Embora, como é que é a correlação aí com esses móveis antigos? Né? A gente tem uma colega em comum que trabalha com os móveis afetivos, que foi até a sua última live, né? A Lu Vilela. Né? Como é que funciona dentro de altos padrões? Alto padrão adora móvel antigo. De Principalmente antiquário mesmo? Pode ser de antiquário, como pode ser um móvel antigo revisitado, alguma coisa que nem, por exemplo, o Philip Stark revisitou a cadeira Luís XVI e fez a Philip Ghost. Só que ela é em plástico, né? Ela não é em madeira, não tem estofamento. Hoje ela tem até uma das versões dela estofada, mas a Philip Ghost, né? Mas ela não é totalmente não é totalmente de madeira, nada. Mas existe sim alguma coisa que eles gostam muito, por exemplo, cadeira Louis XV, mobiliário que remete aí aos séculos XV, XVI, algumas Eu ia citar namoradeiras. Luís XV. Eles gostam muito, sabe? Essa coisa Sim. mais. Aí eu falei o nome da cadeira do Felipe Stark errado, é Louis. É Louis Ghost, na verdade, porque é Luís XV com o Felipe. Misturei tudo, ó. A pessoa aqui tá enlouquecendo. Misturei o nome do Felipe Stark com o nome da cadeira, fiz uma zona, mas é Louis Ghost o nome da cadeira. Ainda bem que eu lembrei que eu me corrigi, né? Olha isso. E aí, mas a gente usa, assim, a gente precisa usar esses móveis mais clássicos. Porque a decoração clássica, a arquitetura clássica é muito apreciada nesse meio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais da arquitetura moderna, de linhas retas, Contemporânea moderna. contemporânea, essa integração interno com externo, eu gosto muito. Agora, tem esse mercado de luxo já gosta muito do clássico, do neoclássico, eles gostam muito dessa padronização. Não que eles não gostem também dessas linhas retas, da arquitetura moderna, contemporânea, também gostam, tá? Mas quando a gente fala assim dessa questão de móveis, a gente também entra nessa Eles parte de valorizam, né? Eles valorizam. Né? eles E o que valorizam você muito. acha dessa, já mencionando aí, os estilos de decoração, tal, a gente estava falando de cadeiras, mas o mix, né, dos estilos de decoração. Né? Então, assim, o vintage, com o clássico, com o contemporâneo, assim, porque é uma coisa que a gente pode aplicar muito bem nos móveis padrão, mas o mercado de alto padrão dá essa liberdade? Dá. Ele dá essa liberdade, mas não muita. Tem que tomar cuidado, porque senão também você faz uma bagunça, né? Tem que tomar muito Sim. cuidado. E um comentário que a Lu colocou aqui, que é muito verdadeiro, é que móvel antigo, eles são exclusividade na decoração. E é verdade. Mas tem que ver o seguinte, se a gente está falando de antiguidade, de móvel vintage ou de alguma coisa retrô, porque são três coisas diferentes, né? Sim, A sim. antiguidade ela tem mais de 100 anos, o vintage tem mais ou menos aí entre 50 e 70 anos, e o retrô é uma coisa nova que tem só um design mais antigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas três definições, Isso que eu porque queria. Né? isso daí dá uma confusão e dá debate também, Tremenda, sim. né? Muito. Isso aí dá muito debate. Aqui o Johnny está perguntando se o estilo industrial tem mercado nos móveis de alto padrão. Tem, mas aí a gente está falando mais de personalização. Então a gente fala mais assim, Exatamente. quando a pessoa está querendo, quando ela compra a casa e fala, não, minha casa vai ser no estilo industrial. Vai muito do gosto da pessoa.
tem Uhum. gosto por tudo. Então, tem muita gente que compra, por exemplo, hoje o Copan, como você tem Niemeyer, hoje o Copan tem aí imóveis de mais de 1 milhão lá dentro. E tem Uhum. muitos que são de estilo industrial, que Uhum. super combinam com o estilo, inclusive, do edifício. E Uhum. não é qualquer um que compra um apartamento no Copan de mais de 1 milhão Claro. para fazer um Airbnb, por exemplo. E tem isso lá. Uhum. E você vai fazer o quê? Vai falar que é um Airbnb de baixo padrão? Não é. Não, de forma Até alguma. mesmo, até mesmo um Airbnb pode ser um Airbnb de alto padrão no centro de São Paulo, na Praça da República. Então Uhum. a gente tem muito isso também, tem que avaliar muito isso. E tem muitos no estilo industrial, né? Com bancada de concreto, tubulação aparente, tem muito isso também. E são Sim, maravilhosos. Então vai muito do sim. gosto de quem está fazendo essa reforma, no caso. O que já não É, é uma coisa de. Já não é, por exemplo, um staging. A gente nunca faria um staging propositalmente industrial. A sim, gente sem só dúvida. faria um staging industrial se a casa já estivesse no estilo Tiver no industrial. estilo industrial. Exatamente. Então, a gente só estaria complementando o que já existe. A Sim, gente não faria nunca um staging propositalmente industrial, porque não é o que a gente faz como homestager. É muito diferente uma coisa da outra. Então, assim, no alto padrão existe industrial, existe clássico, existe moderno, existe contemporâneo, existe de tudo. Vai muito do gosto da pessoa. Vai muito da reforma que ela quer fazer no imóvel dela. A gente, como stager, o que que a gente faz? A gente deixa o imóvel da forma que ele agrade de 80 a 90, de 80, 70, 70 a 80% do público, 70, vai, 80%. daquele imóvel. Então, se a pessoa entrar lá naquele imóvel, ela não vai depreciar o imóvel falando que ela vai ter que reformar a cozinha, o banheiro, trocar o piso, que está com problema no que está com problema na iluminação, na parte elétrica. Por quê? Porque aquilo tudo já foi resolvido. Uhum. Então, o que vai acontecer é uma negociação comercial, que é diferente de uma depreciação em relação a obras futuras. E se a pessoa Sim. quiser fazer uma obra futura, ela vai fazer porque é do gosto dela. É muito diferente. São duas coisas muito diferentes. Uma obra estética de uma obra estrutural necessária, de atualização, e aí são duas coisas bem diferentes. E nosso trabalho também, né? Nesse Sim, caso, você pode orientar e fazer as indicações para essa movimentação, essa reforma necessária, para depois entrar com o stage, né? É sim. muito pertinente a pergunta, legal. Eu acho, assim, o que mais que a gente pode estar pensando, né? Se são pessoas que estão acostumados com eventos e com tudo mais, a gente pode tirar proveito, né? Se numa casa padrão a gente faz um open house, a gente pode fazer um open house mais sofisticado, né? Um coquetel, né? Presentear com, não com descontos, por exemplo, não tão somente, né? Eu acho que sim, com lojas que você faz parceria, e eu acho que entra aí uma coisa que a gente tem que comentar, parceria é uma coisa que homestaging, né, privilegia muito, não só com imobiliárias, corretores, mas lojas, e aí no caso lojas de alto padrão, de imóveis, que você pode estar tanto expondo, quanto você pode ter um tag, né, que a pessoa tem um certo desconto, né? Ou ela pode adquirir ali mesmo. Fala, eu quero do jeito que tá, né? O pacote fechado, porteira fechada, né? Então, assim, uau, né? Tem algumas, não é bizarrice, né? Aí, no caso, tem algumas pessoas que têm esse padrão e chega lá e fala, não, quero do jeito que tá, não tira nada e acabou, né? E outra coisa que eu pensei a respeito, né? E acho que a gente tem muito mais para conversar, mas é, é, presentear ainda também essas pessoas com vernissagens, né? Com ingressos, né? Shows, como é que fala? Galeria de obras de arte. Eu acho que são assim formas de você
melhorar o contato com a pessoa que foi lá visitar, principalmente a gente falou desse público executivo e tal, de padrão, de alto padrão, e que se deslocou. Muito obrigada por sua visita, espero que tenha, né, curtido. Acho que no alto padrão o homestage tem que estar lá presente, porque, ou é uma opção aí do homestager com o corretor, né, que muitas vezes já trabalha em conjunto, mas às vezes, né, eu acho que valida. Então, né, tudo que foi feito ali, né, ele percebe como uma parceria, uma personalização, como você falou, né, e a gente acaba agregando mais valor a esse contato. Né? Eles, assim, uau, eles fizeram uma coisa pensando em mim. Então, isso... Nesse mercado, uma coisa que conta muito é a exclusividade. Sim. Então, quando você fala de um open house, a gente fala de um open house para... Planejado, né? Planejado, e foi até um comentário que a Fran colocou aqui, que aí o corretor nesse mercado ele faz um gerenciamento dos imóveis, sempre, sempre. Nesse mercado de alto luxo, sempre faz um gerenciamento da carteira de imóveis, nunca fica uma coisa solta. E quando você fala dessa exclusividade, a gente fala da exclusividade, inclusive do open house. Você não vai fazer um open house para 20, 30 pessoas. Não, a gente está falando de um seleto grupo, né? Um seleto grupo. São 10 clientes escolhidos a dedo daquela imobiliária. E com horários diferenciados e com proposta diferenciada, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando você vai fazer o agradecimento também vai ser exclusivo. Ele também vai receber alguma coisa exclusiva. Que seja, se ele vai receber um show, um vernissage, vai ser alguma coisa exclusiva para ele. Então, ele vai ter, por exemplo, uma apresentação do Cirque du Soleil exclusiva para aquele grupo de pessoas. Entendeu? Esse é o ponto de interação, né? É fantástico. Não é uma apresentação do Cirque du Soleil exclusiva para 200 pessoas. Não, é uma apresentação do Cirque du Soleil exclusiva para 10 pessoas. Porque esses caras eles estão tão acostumados com tudo tão exclusivo, tudo tão direcionado, tudo tão diferenciado para eles, que o Cirque du Soleil já não é diferenciado. Agora, uma apresentação do Cirque du Soleil exclusiva para 10 pessoas e ele ser uma dessas 10 pessoas, aí é o personalité que a gente falou, né? Sem alusão a marca nenhuma, por favor, não somos patrocinadas, mas é um conceito personalité. Pelo contrário, se alguém quiser me patrocinar, eu aceito. Eu também. São exemplos que a gente usa porque é muita coisa, assim, é essa diferenciação. Você fazer um vernissage, mas não um vernissage super aberto para 10, 20 pessoas. É um vernissage para 5 pessoas com o pintor. Né? Você comparando... direcionar aquela coisa, você fechar um restaurante para aquele evento, para aquelas pessoas, e super restrito. Você não fazer uma coisa muito aberta. Então, esse tipo de exclusividade é o que diferencia esse mercado. E é o que eles esperam que você faça. Quando você faz esse tipo de agradecimento para eles. Esse mercado, eles querem sim essa exclusividade. Então Claro. E pagam o preço do imóvel para ter isso, né? E pagam todas as outras coisas que eles estão acostumados, que a gente citou, né? Do perfil um pouco do público, pagam para ter as boas coisas. E essa é a expectativa com relação a tudo. Né? Essa é a grande diferença. Porque para eles o preço não interessa. O preço é a última coisa que eles estão olhando. Eles estão vendo todo o resto, inclusive a experiência. E a experiência é o principal que vem aí com o mercado. Dentro desse mercado, a experiência é o principal. O preço é secundário. Tudo que você proporciona para eles é muito mais importante do que o preço. É a qualidade do serviço oferecido, né? O preço é secundário, né? Você tem um chamariz da comunicação,
Mas aí o marketing de experiência que você vai planejar e proporcionar é que vai fazer o diferencial e fechar o negócio, né? Eu acho que é a grande expectativa desse público. É isso. E aí, vamos abrir para as perguntas? A gente já está com 1h10 aí. Por isso que eu tava vendo. A gente, na verdade, já respondeu todas. Eu só não Todas respondi as uma perguntas. da Helena que perguntou se eu trabalhava, se eu uso Feng Shui. Na verdade, vou até explicar para a Helena um pouquinho que para o homestaging, focando no homestaging, o Feng Shui, às Mas, vezes, ele até atrapalha a gente. Porque o pessoal leva o Feng Shui super a sério quando eles sim. fazem essas consultorias, e aí eles pintam paredes de cores, assim, super diferentes. Então, é uma coisa que, no fim, no homestaging, a gente acaba desfazendo, vamos dizer assim, o que o Feng Shui fez. Se você Mas, concorda comigo, eu acho que seria mais para o design de interiores. sim, era isso que eu ia falar. Quando a gente está numa casa, que a pessoa mora na casa, e o Feng Shui precisa ser aplicado, então, sim, às vezes, eu faço, sim, um trabalho com o Feng Shui, mas eu não sou o tipo de pessoa que faz questão dessa coisa de pintar paredes. Não, eu prefiro outras Não, e soluções. os móveis direcionados, a questão do espelho, tem todo um trabalho que aí tem que ser acho que um designer que, assim, não é o meu caso também, né? Eu não sou especialista em Feng Shui, mas eu acho que é um designer que é específico para isso, que vai personalizar. E aí, de novo, né? O que você falou, não é um home stager, é um design de interiores, Uma pessoa né? bem Tem muita gente específica. falando tchau, que a bateria acabou, sucesso, meninas, né? É, hoje rendeu, né, Mi? Entendeu? Mas assim, mas aí a Lux já respondeu que ela faz o Feng Shui. E realmente, o Feng Shui tradicional não é decoração, realmente não é decoração, é uma questão de curas, são curas da casa, né? E tem toda uma. E era até o que eu ia comentar, que eu às vezes aplico essas curas, mas porque eu estudei um pouco, mas bem pouco, bem pouquinho. Então, às vezes eu aplico, mas o pessoal aqui sabe muito mais do que eu, com certeza, porque eu não trabalho diretamente com Feng Shui, né? Aqui a Carla está perguntando: o que vocês acham do termo despersonalização para o homestaging? Primeiro você. Depende, gente, depende muito. Sabe por quê? Eu vou ser muito sincera. Eu vou falar de uma casa vou falar de um caso aqui pessoal, tá? Eu tenho uma casa muito personalizada e vou falar que é personalizada mesmo, tá? Personalizada de verdade. Eu tenho parede de pedra portuguesa na minha sala. Ela é O personalizada. hack dela é roxo. O aparador é roxo. Então, é personalizado mesmo, tá? É bem a minha cara, é feita para mim. Eu tinha um apartamento de 3 dormitórios que eu transformei num apartamento de um dormitório com a suíte faraônica do casal. Então, personalizei, é meu caso. Personalizar é decoração. Já que personalizar é decoração, realmente, personalizar é decoração e foi o que eu fiz, tá? Foi bem o que eu Né? fiz no meu caso. E aí, se a Milena resolve vender e chega lá um homestage para personalizar, vai ter muito trabalho, né? Com essas alterações. Mas, é óbvio, faz parte do trabalho do homestage para despersonalizar, né? Dentro, sem mexer no estrutural, dentro da proposta 3 dormitórios para uma suíte faraônica, como ela colocou, né? Mas tirar esses elementos que são tão característicos Milena e trazer para um conceito mais, né, de acordo com o público para quem vai ser comercializado. Né? Mas sim, isso é possível de fazer. Cris, de verdade, eu voltaria para os 3 dormitórios para ficar vendável, porque hoje é assim, é para um casal esse apartamento que na verdade seria para uma família, tá? Não seria para uma.
de verdade seria para uma família e não para um casal, mas enfim. E eu posso dizer a mesma coisa. O meu apartamento é de 3 dormitórios, né? Um quarto dormitório reversível, que eu fiz esse escritório, né? E eu abri, né? Fiz um projeto para minha casa, vários projetos aqui em casa são meus também, personalizei e abri um dos dormitórios, né? E fiz 3 salas integradas, né? Eu tenho um filho, então, assim, eu mantive a minha suíte e tem a dele, né? Mas, no meu caso, voltaria também, né? Porque o valor do imóvel com mais dormitórios, né, é notoriamente maior do que aquele especificamente com uma super sala integrada, tal, né? Assim, para metragem quadrada, muitas vezes a especificação do apartamento tem que ser condizente. Sim, sim. Então, assim, o que eu acho do termo personalização para despersonalizar para o homestaging, eu acho que é uma forma simples da gente explicar para as pessoas o que a gente faz. Porque quando a gente fala despersonalizar para as pessoas, elas entendem que a gente vai tirar as características delas, mas que a gente não vai simplesmente sair reformando tudo, a não ser que seja muito necessário. E eu acho que é uma forma simples da gente explicar isso para as pessoas, porque foi o que eu comentei no começo. Nessa parte de educação que a gente está, do público, de explicar o que é o staging, O muitas staging. vezes a gente tem que simplificar a forma de falar, a gente tem que reduzir. E a redução a gente acaba caindo em termos que a gente pode até nem gostar tanto, mas é uma forma fácil de entender. É isso aí. Bom, tá na hora do jantar, o pessoal já tá saindo porque, né, tá com Tá fome. estão avisando. Nós também não juntamos. Então, eu acho que está na hora da gente falar boa noite pro pessoal, né, Cris? Agradeço muito a sua participação, adorei a live, obrigada. Foi super Obrigada a rica, você. imagina. Meninas, Obrigada a você. Eu acho que tem, assim, nossas experiências convergem, né? Nós temos o stage em comum, mas elas convergem, né? O designer também em comum, né? E eu acho que a gente tem sempre muito a agregar. Eu acho que esse é o que você falou. Esse mercado precisa dessa educação e a gente está disponível para vocês. Muito obrigada a todos que puderam estar com a gente até o final. Obrigada a todos os que comentaram, que nos fizeram referência ao sucesso, né? A gente está aprimorando nossos trabalhos para isso, né? Fazendo essas lives com esse intuito do nosso mercado crescer e, óbvio, a gente está crescendo junto. Muito obrigada, Milena, pelo convite. E logo, logo eu vou fazer o meu para você. é um prazer. Vou falar com certeza. Obrigada. Beijão, obrigada. E quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar inbox aqui no B1 Consultoria ou com a Cris, é mandar inbox lá para o Cris Horta Designer Stager, né, Cris? Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.